Vocês viram a história Já... da pizza lá do Pentágono? Não. Pizza? É, pô. Ideia mesmo. É o seguinte, Ideia esses mesmo. ataques... Não sei o que você quer dizer. Ideia mesmo. Estamos começando mais um Resenha Épica e hoje a gente vai falar sobre o conflito Israel-Irã. E como é o histórico de relação entre esses dois países? E como é que a gente chegou nessa hostilidade, nesse conflito, nesse monte de míssil voando aí pelo céu que aconteceu agora em meados aí de junho? Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! A relação entre Irã e Israel passou de uma cordial amizade e cooperação para ódio mútuo, e um tentando aniquilar o outro. Isso durante aí o final do século XX e início do século XXI. E hoje a gente está com aquela apreensão danada disso desembocar talvez numa guerra nuclear aí entre esses dois países. A qualquer momento que você estiver ouvindo esse episódio, pode sair uma notícia aí no G1, ou no CNN, ou na BCC, qualquer uma dessas redes que você segue aí, de repente com uma novidade aí. Infelizmente, né, aqui nós, ocidentais, nós temos uma visão muito errada do Oriente Médio, né? Bem estereotipada, né? Até. É bem estereotipada, é muito comum que as pessoas achem que todo mundo é árabe e todo mundo é muçulmano. Então a gente tem dois exemplos aí, né? Do país do Oriente Médio que não era árabe, né? E país que não é muçulmano também. Como é que funciona a relação dos dois países aí? É importante você ter falado isso, porque o Irã, ele nem sempre foi o Irã, e ele é um dos países mais antigos do mundo. Tá? Vamos começar falando um pouquinho do Irã. Né? Durante muito tempo ele foi o Império Persa. Né? Bem interessante isso. Inclusive a própria etnia, tu já deixou engatilhado aí, eles não são árabes. Apesar de hoje em dia a gente entender eles como muçulmanos islâmicos. Tá? Então uma coisa é religião, outra coisa é etnia. Eles são persas. Tá? Um dos países mais antigos do mundo. Durante muito tempo ele foi conhecido como Persa. Ele mudou para Irã, ou Irão, no português aqui, somente na história mais recente. É o pessoal que lembra aí do joguinho Príncipe da Pérsia, então era lá, entendeu? Era lá que se passava. Enquanto Israel, né, a gente já sabe que é um país muito mais recente. A gente já tem até um episódio um pouco mais antigo aqui que a gente fala do primeiro conflito que teve entre o Hamas e Israel, né? O Hamas lá na Palestina e Israel, que a gente fala muito sobre isso, tá? Então se você quiser saber mais sobre isso, procura aí no feed do Resenha esse episódio. Já dá um pause aí. Procura lá no feed, já aproveita e se inscreve, que, pô, você já tá devendo, ó, vem aqui toda semana, assiste episódio, não se inscreve. Ah, não, mas Felipe, eu tô vendo no Spotify, pô, e as 5 estrelas? Cadê as 5 estrelas? 5 estrelas. Dá 5 estrelas pra gente, se tiver no YouTube, se inscreve, curte o vídeo, dá um pause aí, vê lá o episódio de Israel e Palestina, depois você volta aqui, beleza? Exatamente. Nesse episódio a gente contou exatamente a história da criação de Israel. Então ele é um país muito mais recente, tá? Final ali da década de 40, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, década de 50, que teve a fundação do Estado de Israel. Então esses dois países hoje, Irã e Israel, estão em conflito, como a gente está mostrando, mas no início eles tinham uma relação até muito cordial, né? Não vamos dizer amigável, mas cordial, principalmente em termos econômicos, né? O contexto ali da Guerra Fria, o Israel e Irã tinham cooperação no sentido de conter o avanço soviético no Oriente Médio. Sim. E até tinham boas relações com os Estados Unidos. Israel sempre teve, né? Falando do Irã. Isso é curioso porque o regime iraniano nem sempre foi o que é hoje, né? Um governo xiita governado por ayatollahs, né? Isso, é uma república teocrática, né? De acordo com as constituições dele. Pois é. Ayatollah é um líder religioso, né? Exatamente. Eu esqueci o que significa. É iluminado por Deus, né? Um negócio assim? Deve ser. Não lembro. mas, cara, como sempre, mano, já é uma máxima aqui, né? Esses problemas, essas guerras, esses problemas geopolíticos são sempre culpa do Reino Unido ou dos Estados Unidos. Acho que nesse caso aí é um pouquinho dos dois. Né? Pelo que eu me lembro, a Pérsia, aí por um tempo ela tinha essas fortes ligações com o Reino Unido, né? Inclusive o Reino Unido
ajudou num golpe de Estado. Sim. Até, a né? gente pode entrar nisso aí. Isso é bem interessante. Porque a história do Irã, ela tem, a história do século XXI do Irã, ela tem 2 pontos muito marcantes pra gente entender o que tá acontecendo hoje. O início, esse aí que você já começou a pincelar, é a relação que ela tinha com a Inglaterra, tá? Vamos voltar aqui rapidinho para depois da Segunda Guerra Mundial, tá? O Irã foi um país que durante a Segunda Guerra Mundial ele foi invadido tanto pela União Soviética quanto pela Inglaterra, tá? Então inicialmente ela se considerou neutra, mas teve essas 2 invasões aí, né? E nesse período, quem governava o país, quem governava o Irã era um primeiro-ministro, tá? Então vamos deixar bem claro aqui. Existia uma figura monárquica, que era o Shah, tá? Que é passado de pai para filho ali, né? Aquela coisa bem, um rei passando pro outro, né? O herdeiro. Como é que era o nome da dinastia lá? Era... Putz, eu deixei aqui anotado. Era Cajá, né? Sabe? Eu sei que teve uma dinastia chamada Cajá lá. Eu gravei isso porque chá de Cajá, tá ligado? Era Pahlavi, dinastia Pahlavi. Bota fé. Então, antes era Cajá, Pahlavi. não era? Pahlavi, dinastia Pahlavi. Isso aí, é nisso aí que eu ia chegar. Então a gente tinha o Shah, que era da família Pahlavi, e a gente tinha o primeiro-ministro. Tá? Então existia toda uma questão de um parlamento ali, existia uma estrutura parlamentar, constitucional. Então esse Shah ele não tinha tanto poder assim. Quem tinha poder era o ministro Mohammad Mossadegh. Tá? E esse cara, ele tinha uma relação muito boa com a Inglaterra por causa da situação... Aqui, eu vou interromper aqui rapidinho, só porque é uma informação muito importante, cara. Uhum. Aqui, ó, tive que dar uma olhadinha aqui rapidinho, trapaceei, tá? Mas aqui... Colou na prova. No século XVIII, a dinastia era Qajar. Então, eu lembro disso porque o líder o líder persa na época era o Shah de Qajar. Nunca vou esquecer, pô. Mas esqueceu, porque teve que ler aí. Esqueci o ano, mas sabia que tinha chá de Qajar. Então tá chá bom. de Qajar, pô, deve ser bom, inclusive. Eu gosto de Qajar. Não tem nada a ver com o Qajar de lá, provavelmente, mas voltando aqui, né? Então, esse primeiro-ministro tinha uma relação muito boa com a Inglaterra por causa da extração de petróleo desde o início do século XX. Inclusive, a principal companhia que extraía petróleo lá era a inglesa chamada Anglo-Persian Oil Company. Opa! Petróleo! Petróleo, então... Sempre presente. Tem petróleo? Vamos lá levar liberdade. É isso aí. Exatamente. E esse cara, esse primeiro-ministro, eu não vou entrar no mérito aqui se ele era um bom político ou não, tá? O fato é que ele tinha uma relação muito boa com a Inglaterra, só que os lucros advindos dessa exploração do petróleo, como vários outros exemplos, não voltavam para a população, né? Então a gente tinha ali um alto índice de corrupção, de desvio desse dinheiro, sendo que boa parte ia para a própria Inglaterra, né? Para fique bem claro. Não foi esse aí que foi educado em Londres, inclusive? O cara fez os estudos dele em Londres, ele mal falava farsi, não era? É o idioma oficial, né? Do Irã. O idioma do Irã, inclusive, é persa até os dias de hoje. Eles chamam de farsi, mas é persa, né? Exatamente. Antes que o pessoal comece a achar que eles falam árabe, né? Então, existia uma parcela da população que estava descontente com o governo desse primeiro-ministro. E começa ali um certo posicionamento de vamos tirar esse cara. E aí, a gente já falou de Inglaterra, agora entra os Estados Unidos nessa jogada. Por quê? Porra, se vai tirar esse cara que é nosso amigo, que ajuda a gente com o petróleo, a quem que o Irã vai se aproximar, politicamente falando? União Soviética, tinha todo esse perigo da Guerra Fria. Então os Estados Unidos entra nesse contexto e fala, não, beleza, olha só, esse primeiro-ministro aí, vamos fazer o seguinte, vamos tirar ele. E aí acontece um golpe apoiado pela CIA. A CIA vai pro Irã, igual teve no Afeganistão, Panamá, Cuba, né? A gente sempre cita a CIA trabalhando dessa forma tão obscura. Então ela vai no Irã e treina pessoas e estimula pessoas a fazer um golpe que acontece em 1953, conhecido como golpe Ajax. E aí eles tiram esse primeiro-ministro, o Mossadegh, e elevam o Shah, aquele cara que sempre esteve presente, mas nunca mandava muito, que é o Shah Mohammad Reza Pahlavi, né? Por isso que vocês falaram da dinastia Pahlavi. Então, esse cara que era o Shah, agora ele passa a ser também o monarca que manda, tá? Ele se torna o poder moderador. É instituído em 53 o poder moderador. Então, a gente tem uma primeira transição aí da forma de governo nesse país, no Irã. Isso aconteceu em 53, logo depois da Segunda Guerra Mundial aí. Então, nessa época aí, eles tinham relações com Israel.
Isso, perfeitamente. Que era um governo alinhado ali com os ocidentais, né? Tanto com os Estados Unidos quanto o Reino Unido, né? Todo o movimento sionista, né, foi estimulado pela Inglaterra. Então Israel deve um pouco a sua existência à Inglaterra. Mas interessante você falar isso aí, né? Porque, como a gente falou, teve esse golpe, essa transição de poder no Irã, e mais ou menos no mesmo tempo teve a fundação do Estado de Israel. Isso é bem interessante, porque foram momentos históricos que coincidiram ali, né? Um intervalo de 4, 5 anos de diferença, mas assim, em termos de história isso é muito próximo. E esses dois países tiveram uma relação até legal, porque eram dois países nascentes, né? O Irã com uma nova forma de governo, um novo soberano, e Israel como um país novo, né? E aí inicialmente eles têm até relações econômicas muito bacanas. Que giram em torno do petróleo mais uma vez, né? O Irã mandava, né, fornecia petróleo para Israel, que era esse país nascente, e Israel fornecia, por exemplo, tecnologia agrária, treinamento militar, inclusive para o Irã, né? A Guarda Revolucionária, se eu não me engano, que é o nome do exército lá do Irã, teve esse primeiro contato com as tropas de Israel. Então, assim, eles tinham uma relação muito, muito cordial, né? Bem diferente do que a gente está vendo hoje em dia aí. O Irã foi contra fatiar o território lá dos palestinos para a criação do Estado de Israel. No entanto, foi o segundo país a reconhecer o Estado israelense, depois do Egito, né? Essa cooperação aí, como você vem falando, ela foi política, econômica e militar. Durou até 79, né? Sim, exatamente, que é o segundo momento. Só mais uma informação que eu achei bem interessante aqui, além dessa relação econômica que eles tinham, o Irã abrigava a segunda maior população de judeus fora do Estado de Israel. Tá? Então a presença dessa etnia, desse grupo cultural, era muito presente no Irã. Pra vocês verem, bem diferente do que tá rolando hoje em dia, né? E isso permaneceu, como tu falou, Raul, até 79. Porque aí foi uma segunda transição de governo também bem sinistra, né? O que rola é o seguinte, cara, a gente tá falando aí tentando entender como é que chegou nesse momento que a gente tá vivendo, né? Essa hostilidade, essa guerra entre Israel e Irã, essa instabilidade no Oriente Médio. E a gente pensa no Irã hoje, a gente tá falando de um país que é muçulmano, xiita e que vive um certo isolamento, né, ali no Oriente Médio em relação aos outros países muçulmanos. E, a ideia aqui é a gente discutir um pouco como é que chegou a isso, né? Como é que se construiu a realidade histórica desses dois países. E aí, tem a ver com a chegada ao poder desse grupo muçulmano ali em 1979, uma revolução que ocorreu no Irã, e que tinha como intuito, né, trazer a liberdade para o povo iraniano, romper ali com esse domínio, alegado domínio ocidental, né, sobre o país. E é interessante a gente observar como as revoluções sempre começam com ótimas propostas, com ótimas intenções. Né? E muitas delas acabam terminando em matança e sangue e redução de liberdades. Cara, eu sei que teve uma revolução no Irã que ocorreu principalmente partindo dos religiosos porque o Shah havia ordenado a morte de alguns revoltosos, né? O pessoal que estava protestando, ele matou algumas dezenas aí de pessoas. Eu acredito que nesses momentos, cara, assim, eu acho que é comum o governo, quando ele se vê enfraquecido, ele usar as forças contra a própria população para mostrar que... né, demonstrar força mesmo, né? Mas às vezes isso, muitas das vezes isso é um tiro no pé. Eu acho que essa foi uma das situações que isso aconteceu. Me lembra muito aquele espírito cruzadista, cara, lá até a questão da herança do Saladino mesmo, da ideia das cruzadas serem ali o ocidental, né, o estrangeiro que veio, trouxe a guerra, trouxe a miséria, o domínio do território. E esse ideal muçulmano de lutar contra o ocidental, né? De repelir essa presença que é a personificação do mal, né? De fato, pros iranianos, Israel e esse domínio norte-americano, eles personificam o mal. E isso tem um poder de narrativa, de discurso muito forte para convencer a população, né? Contra esse inimigo, de mobilizar boas parcelas da população
em torno desse ideal. Eu acho que, assim, o pessoal se revoltou, cara, porque além do governo tá fazendo umas parcerias, assim, tanto com governos ocidentais quanto com empresas privadas também, né, para exploração de riquezas naturais, tipo petróleo e tal. Além disso, existia assim uma aversão a tradições religiosas. Chegou um ponto que o próprio Shah proibiu o uso do véu, né, pelas mulheres. Então, assim, isso foi visto como uma ofensa muito grande. Eu sei que, assim, pra gente, cara, pode ser natural a gente ver os costumes árabes, assim... Não são árabes, aí já tô sendo preconceituoso pela aqui. Força do Mas, hábito. pela força do hábito. Estamos Os todos sujeitos à costumes força do hábito. muçulmanos. Costumes muçulmanos, né? Como uma coisa ruim, né? São costumes retrógrados, aí os estados aí teocráticos, eles são... tem uns problemas muito graves, principalmente com relação ao trato com as mulheres e tal, né? Então a gente pode ser, assim, natural a gente imaginar que essa negação dos valores religiosos muçulmanos seja uma coisa boa, né? Mas eu acho que, assim, deve existir um respeito, né? Sim. De qualquer forma, você achando que é uma coisa boa ou não, o Shah proibir as mulheres de usarem véu, mas você tem que parar pra pensar, cara, que uma coisa é você não obrigar mulheres a usar véu, outra coisa é você proibir elas de usarem. Entendeu? Tá indo Então, assim, pelo eu mesmo acho... caminho, né? Não, porque se você me diz assim que, pô, não, o Shah, ele decretou que as mulheres não são obrigadas a usar véu, eu vou falar, porra, legal, Maneiro. maneiro. Mas se você proíbe o uso, então você tá dizendo que nem as que querem usar por motivos religiosos poderão. Então, Mas é porque a gente já tá não é uma coisa falando positiva. também de fundamentalismo, né? E aí vem à nossa mente essa ideia de pessoas sem liberdade, sendo obrigadas, né, a fazer as coisas. Mas é uma questão cultural também, que muitas pessoas seguem as tradições muçulmanas e se sentem pertencentes a essa tradição e não fazem nada por obrigação. Se a gente pensar no Islã como uma das maiores religiões do mundo, muitas mulheres vão usar o véu para se sentir parte da cultura muçulmana e fazem isso com muito orgulho, né? A gente tem que respeitar também, a gente ocidental tem, talvez moldado aí pelas novelas da Globo, né? Essa visão de que as mulheres de véu estão sendo oprimidas, mas talvez E não. a nossa noção de progresso, ela é ocidental também. Né? Por exemplo, achei muito interessante isso que você falou, Sampaio. O cara proibiu de usar. Então, para nós, ocidente, isso parece progresso. Né? Mas eu queria ressaltar que durante o governo, pelo menos nessas décadas finais aí do governo do Reza Pahlavi, do Shah Reza Pahlavi, tinham mulheres que faziam parte, inclusive, de cargos políticos. Tá? Então a gente não está falando somente da ocidentalização de abrir mão um pouco das tradições islâmicas, mas também da inclusão das mulheres na sociedade, como a sociedade, que eu quero dizer, no mercado de trabalho, na política e tudo mais, inserir as mulheres nisso, né? Mais uma vez, não estou dizendo que o Reza Pahlavi era um excelente governante. Fruto da gestão dele, que a gente chegou a esse ápice aí em 79 da Revolução, tá? Na década de 70, a gente teve a crise do petróleo. Esse é um fator muito importante. Tá? Isso inflacionou. E o Irã, como a gente já falou aqui, boa parte da sua economia se baseava no petróleo. É um lugar que se deixar a agulha cair assim, ela cair em pé, vai estourar petróleo pra caramba ali, vai sair petróleo do chão. Então se baseava muito nisso. Né? Você tem a inflação, acompanhava a inflação, porque eles eram exportadores de petróleo, mas os produtos inflacionavam para as pessoas dali e elas não viam esse retorno, principalmente por conta da gestão do governo. Para exemplificar aqui, uma insatisfação muito grande foi que no ano de 1971 teve a comemoração da fundação do Império Persa. Então uma festa grandona para relembrar o passado ali, que foram gastos 30 milhões de dólares no evento que durou 3 dias de festa. Inclusive tem relatos aqui de 1 tonelada de caviar que foi colocado nessas comemorações. Em algum lugar eu li, essa informação eu não anotei, então corre o risco do número estar equivocado, tá? Mas 5.000 caixas de vinho. Tá? Então a população vendo ali as coisas inflacionando e elas não perdendo poder de compra e culparam o Shah.
E ao mesmo tempo, vendo uma pobreza crescente, e aí de repente chega o Ayatollah, essa figura, essa liderança religiosa que fala, ó, todos os seus problemas estão concentrados em uma única pessoa, que é esse cara, esse monarca, né? Então acontece a Revolução de 79, porra, aí tiram o Shah Reza Pahlavi do poder, né? Então a gente teve primeiro um golpe e agora uma revolução, né? Que aí coloca o Ayatollah no poder e institui essa república teocrática. O que isso quer dizer? É uma república, porque vai ter um cara que é colocado ali para liderar, mas é teocrática porque a Constituição é baseada nos valores religiosos dele, né? Do islamismo ali. De fato, né, essa hostilidade entre Israel e Irã, ela se consolida a partir da década de 80, 90 e vai explodir aí final da década de 90 e início dos anos 2000, para chegar ao que é hoje, né? Sim. Justamente porque o entendimento fundamentalista islâmico vai falar que Israel não pode existir, né? Que é um Estado... o direito de existir. Não tem o direito de... Esse é o ponto, né? Aquela discussão, que inclusive a gente falou no outro episódio, né? Que é a questão da Palestina, né? Agora a gente tem o Irã como um país que apoia a causa palestina, né? Um país muçulmano que apoia essa causa. Tanto que a embaixada israelense no Irã, ela se transformou num local de encontro de um grupo pró-palestino, né? A embaixada foi retirada de lá e o mesmo prédio ali serviu para, eu não me lembro agora o nome, cara, mas era uma instituição ali de apoio aos palestinos, assim. Isso é uma coisa muito simbólica. Tem até uma foto disso, que eles botaram uma placa assim, pintada à mão e tal, com o nome da instituição e tudo. Então é bem simbólico que justamente, né, a embaixada israelense vire um local de encontro ali de apoiadores da Palestina. Pois tem toda essa questão aí que talvez a gente não abordou ainda e que é religiosa, né? É que o Irã é muçulmano, xiita, enquanto Israel é uma nação do povo judeu, historicamente ligada ao que foi o povo hebreu, né, na antiguidade. E existe toda essa hostilidade religiosa entre esses dois grupos, que é ancestral ali no território do Oriente Médio. E quando se recorta ali o território que era antes palestino, né, para a criação do Estado de Israel, isso também foi um ponto de desequilíbrio entre a relação dos países que existiam no Oriente Médio, né? E tudo isso aí é evocado como interferência imperialista norte-americana, ocidental, para esses países que são muçulmanos e que condenam o que eles chamam de sionismo, né? Essa criação do Estado de Israel. Sim, isso aí é muito importante, que você falou da aproximação do Irã com outros países, porque durante muito tempo, mesmo depois da fundação do Estado de Israel, né, da escalada de conflitos que teve lá na Palestina, o aumento do território de Israel, né, treta, todas aquelas guerras que a gente fala lá no outro episódio, não vou dar spoiler aqui, mas guerra do Yom Kippur, guerra dos tantos dias, não sei o que, tudo que vai rolando ali contra o Egito, contra a Liga Árabe, tudo isso que vai acontecendo, o Irã não se posicionava muito. Por quê? Acho que isso é muito importante. Apesar dele ser islâmico, tu já falou, Raul, já pincelou aqui, eles são de uma vertente xiita. Enquanto a maioria desses outros países, Jordânia, a Palestina, me ajuda aí, vai falando outros. O Egito, se eu não me engano, peraí que eu anotei. Todos eles são sunitas. Então, apesar deles compartilharem a mesma religião, eles tinham as suas disputas e o Irã nunca se meteu, né? E isso é muito recente, quando começou a ter escalada de conflitos entre Israel e a Palestina, atentados terroristas lá perpetuados pelo Hamas, e aí o Irã começa a se posicionar. Por quê? Dentro da sua teologia, né, dentro da sua filosofia, dentro da sua ideia, Israel não pode existir. E mesmo ele sendo mesmo ele sendo xiita, ele vai se aliar com esses outros países, né? Tem o fator Saddam Hussein, né, cara, também. Aí do Iraque, né? Exatamente. Sim, que até enquanto o Iraque foi o inimigo, digamos assim, o Irã ficou meio de lado, né? Após a derrubada do regime do Saddam Hussein, passa-se a ter essa visão do Irã como algo perigoso ali principalmente para essa estrutura de dominação dos
os Estados Unidos, sobre Israel, sobre o Oriente Médio, né? Os olhares se voltam para o Irã após a derrota do Saddam Hussein. Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Catar. São de maioria sunita. Eu anotei aqui. Tá? E o Irã, que é xiita. Foi mal, eu queria muito dar essa informação. Vocês falaram que o Irã começou a apoiar, né, esses países islâmicos que até então eles não apoiavam tanto assim, né? Mas eles começaram a apoiar não só governos, mas grupos também, grupos que inclusive são apontados como grupos terroristas. Pois é fruto desse isolamento do Irã, né? Essa dificuldade de ter um apoio formal de exércitos mesmo, militar de países vizinhos. Então ele teve boas relações com grupos dissidentes, milícias, guerrilhas armadas, né, de países vizinhos. Inclusive o Irã, ele é um país muito autossuficiente, né, cara? Porque ele sofre muitas sanções, assim, ele tem muita dificuldade para importar materiais, mas ele tem uma indústria bélica muito boa. Muito grande, inclusive, né? Então, o Irã é grande em dimensões, inclusive, só lembrar isso aí, que também não é um país pequenininho igual os outros na sequência, ele é um país muito grande. Né? Pra região ali é um país enorme. Exatamente. Mano, e é aquela regra, né? Quem sofre sanções dos Estados Unidos, China e Rússia estão ali de braços abertos. Também. E assim, eu acho que esses apoios, assim, para esses grupos também pode ser pelo fato do Irã estar numa posição, cara, em que é muito difícil, por mais que ele tenha todos esses problemas, assim, com Israel, é muito difícil um confronto direto, né? Porque se você vê no mapa até, pro Oriente Médio é uma distância enorme, porque eles não fazem fronteira. No meio do caminho ali, ó, tô até com o mapa aqui, no meio do caminho tem Iraque, Síria, Jordânia, tem Líbano, então se torna difícil um embate direto, né? E eles acabam tendo que apelar para esses grupos, ou eles apoiam esses grupos, né? Ou facilitam, né? Porque eles declaram que eles não fazem um apoio direto, né? Mas é quase impossível de se negar que existe algum tipo de facilitação para esses grupos. Porra, e tem a questão de sustentação de poder dentro do próprio Irã, porque não há uma população homogênea que apoia o regime dos ayatolás, né? Uhum. E é uma maneira de você oferecer um inimigo comum para todo mundo odiar, né? E de manter ali o poder. Mas existem dentro do Irã grupos dissidentes que são contra o governo, contra essas ações voltadas ao Hamas, ao Hezbollah, né? Essas alianças. Então não dá para pensar também no Irã como algo homogêneo e que todo mundo que vive no país concorda com o que está acontecendo. Então, já que o Irã, ele supostamente, né, financia e apoia esses grupos, como o Hezbollah do Líbano e o Hamas de Gaza, né, isso já faz com que com que Israel se sinta ameaçado, né, porque são grupos que não reconhecem Israel e são inimigos declarados, né, obviamente. Afirmam que Israel tem que acabar, né? Tipo assim, não, o nosso objetivo é fazer com que eles deixem de existir. Né? Isso. E essa distância, essa é uma das primeiras reclamações de Israel. Mas uma outra reclamação que já é recorrente, tem algumas décadas já, que o governo de Israel reclama disso aí, é que o Irã, ele tá também num programa de desenvolvimento de energia nuclear, né? Que eles afirmam que não é para produção de bombas, mas que Israel denuncia já há muitos anos, né? Inclusive que Israel fala que eles estão na iminência de fazer uma bomba já, eu acho que tem quase 20 anos já. Né? Várias vezes aí Israel já denunciou isso. Não, a qualquer momento eles vão explodir tudo e pelo menos até agora não. Mas o que a gente tem visto nos últimos meses aí é uma escalada nas tensões e um confronto, né, entre aspas, direto, né? Porque eu digo entre aspas porque esses confrontos se dão através de mísseis, justamente, né,
pelo que eu falei, muito provavelmente, por essa distância entre os dois países, né? E a gente chega justamente na guerra atual. Bem interessante isso aí que você falou. Não é uma guerra direta porque a gente não vê o soldadinho marchando, né? Andando no chão, ou o carro de combate transpondo uma fronteira. É o boots on the ground, né? As botas no solo. E assim, a meu ver, não chegou a esse ponto, não é porque ainda não chegou. Não é porque ainda não é uma guerra declarada ou ainda não está tão grave a situação. Não, é porque realmente é muito dispendioso. Entendeu? Se gastaria muito e se perderia muito da eficácia da tropa se eles fossem literalmente marchando, sem falar que, existe toda uma questão diplomática aí, né? Porque será que esses outros países deixariam eles passarem? Tipo assim, o Iraque e a Jordânia apoiaria esse exército para eles passarem de um lado para o outro? Não, então assim, muito provavelmente vai ser uma guerra que vai ser feita só através de mísseis e bombas, assim, jogadas por Mas apesar de que o espaço aéreo ele tem dono também, né? Mas eu acho que isso é um detalhe. Mas é mais fácil de mais fácil. Né, isso, cara? Isso que eu ia falar. Quando você coloca tropa transpondo uma fronteira, isso caracteriza muito uma guerra convencional. E o mundo já está muito saturado com guerras convencionais por causa do século XX. Então, quando na verdade você lança um míssil, lança um foguete, e você afirma, não, eu estou somente alvejando um radar deles, ou determinada instalação de tecnologia, eu acho que isso se torna mais aceitável para a população de um modo geral, né? E eu acho que meio que essa é a tendência da guerra do futuro, né? Da guerra do presente, na verdade. E essa questão também é porque quem tem armas nucleares é Israel, né? O principal inimigo. Então o Irã quer a todo custo ter essas armas. Mas e será que tem, né? Será que de fato o Irã havia conseguido produzir, enriquecer urânio nas instalações militares para conseguir produzir a bomba atômica? Existem essas denúncias de que o Irã ele não está respeitando o pacto, né, de não proliferação de armas atômicas. E tem outros problemas também, né? Como a gente já disse, que o Irã ele apoia esses grupos, né, como o Hamas, por exemplo. Quando começou a guerra ou, se você preferir, extermínio, né, que para mim faz mais sentido, né, o extermínio do povo palestino ali em Gaza, Israel atacou prédios dentro do Irã com a justificativa de que lá haviam membros do Hamas. E de fato haviam, né? Acabaram morrendo, inclusive, nesses ataques, não é isso? Então, assim, Israel fez um ataque em solo iraniano, mas disse assim, não tô atacando o Irã, tô atacando só o Hamas, que tá aí dentro do teu território. Então, assim, nesse momento, isso foi em abril de 2024, nesse momento o Hamas respondeu, né, com mísseis e teve um cessar-fogo aí, só que agora, em 2025, o clima começou a esquentar novamente, né? Eu acho que é a questão da dimensão humana, né, desse conflito aí que talvez seja mais complicado. Porque o ataque do Hamas lá em outubro de 2023 foi um ataque terrorista, né? Milhares de pessoas morreram, houve uma violência sem tamanho contra mulheres, crianças, muitos reféns foram levados. Só que a gente tem que analisar a carga humana que existe por trás desse conflito, o fato do genocídio que está ocorrendo na faixa de Gaza, e principalmente o papel, a figura do Benjamin Netanyahu, que é o principal líder israelense nesse momento. Que era um cara que já estava ali na corda bamba, mesmo antes dos ataques do Hamas, né? Ele vinha num processo de enfraquecimento. Provavelmente ele estaria preso uma hora dessa se não tivesse acontecido os ataques de outubro. E a gente tem uma série de questões que se levantam, né, diante disso. Porque o Mossad, né, o Serviço de Inteligência de Israel, ele ele é muito forte, ele tem uma capacidade muito boa. Esses caras não previram o ataque do Hamas. Como se tivesse deixado rolar justamente para justificar a invasão à Palestina, nesse sentido que você está falando? Isso é mera especulação. Mas... Eu acho complicado essas especulações, porque ao longo da história
A gente tem várias falhas de inteligência, né, em operações militares, já tem inclusive operações militares de grande vulto. Só para citar uma aqui rapidinho, tá, para não sair muito no assunto, aquela operação Market Garden lá na Segunda Guerra Mundial, que podia ter acabado com a guerra ali no final de 1944, por causa de um erro de inteligência acontece isso. Então, por melhor e mais eficientes que sejam as empresas de espionagem, vamos colocar assim, não sei, eu acho que porra, é difícil aceitar que um líder humano ia, né, deliberadamente aceitar, né, saber que o negócio ia acontecer. Não, mas isso vai ser bom pra gente em termos militares, porque a gente vai ter uma prerrogativa, sei lá, mano. Eu acho que a partir do momento que a gente aceita isso, acabou a humanidade, né? É bem pesado isso, sei lá. É bem pesado. Mas se liga, o Mossad, cara, planejou 10 anos aqueles ataques lá com os pagers que explodiram, saca? Lá os líderes do Hezbollah. Porra, investiram uma grana danada. E Líbano, né, também. E aí, a gente percebe assim que o Netanyahu ele vinha com uma popularidade em baixa, ele vinha interferindo no judiciário, no legislativo. Nem piloto queria mais pilotar o avião nas missões diplomáticas internacionais, né? Era preciso lá que um piloto se candidatasse, os caras não se candidatavam, ficava ali uma saia justa. Ele estava a ponto de ser preso, né? Se ele for julgado pela justiça, ele vai preso. E aí ele se aproxima de setores mais fundamentalistas da política israelense, que exigem dele essa postura contra o Hamas, contra os palestinos. E ele tem utilizado a guerra, cara, para se manter no poder. Isso tá claro. Promover a política, onde né? entra aquilo que eu tava falando da dimensão humana, né? A gente tem um político fazendo um genocídio para não ser preso, cara. Tipo assim, falo muito aqui da minha opinião a respeito disso, né? Não que o Hamas não seja um grupo terrorista que deva ser também combatido, mas Israel vinha fazendo isso com inteligência, né? E o Benjamin Netanyahu tinha capacidade de continuar utilizando a inteligência israelense contra o Hamas. Assim, eu não quero ficar usando também a fala de um ou outro que a gente vê no Instagram, por exemplo, né? Porque eu acho que assim é meio sensacionalista fazer isso, né? Mas porque a gente vê muitos vídeos de judeu falando, não, mas palestino não é ser humano, não sei o que, qualquer criança palestina pode ser considerada terrorista. Existem esses tipos de pessoas, mas eu acho que assim, a gente não deve basear nossa opinião nelas, né? Mas de qualquer forma, eu acho que assim, não existe. Não sei se o motivo da guerra é justamente esse, não que todos os judeus eles concordam em uma limpeza étnica. Eu não acredito nisso. Tanto é que a gente vê até judeus fazendo protestos, inclusive, né? O que eu acho assim, eu tenho uma opinião muito, muito próxima à sua, Raul. Eu acho que isso é realmente uma forma do cara se manter no poder e se manter fora da cadeia, né? E ele tá explorando os racismos e os extremismos religiosos do povo para poder justificar isso, entendeu? E além de um medo do terrorismo que realmente existe, né? Mas que, assim, eu acho que já chegamos num momento ali que já essa força aí já passou do desnecessário já há muito tempo, né? Eles não estão combatendo soldados, eles não estão combatendo terroristas, estão combatendo crianças, né? Mas enfim, esse não é o assunto principal, utilizada, né? Como arma de guerra, né, cara? Isso é inaceitável. Não, eu acho que tu falou uma coisa interessante, Sampaio, que é essa questão da narrativa, né? Você falou, não vou pegar especificamente algo que alguém falou, ou algo que outro alguém falou. Cara, a narrativa, ela é complicada até pra gente definir quem deu o primeiro soco nessa guerra, por exemplo. Que todas as ações que os países envolvidos no conflito ali, eles tomam, eles falam, mas isso foi em resposta a tal coisa, tá? Vou dar um exemplo aqui pra gente ter uma noção. Vamos aos fatos aqui, para o pessoal que não pegou que não tá muito ligado nas notícias, não lembra as datas aqui, tá? Foi 13 de abril de 2025, esse ano aí que a gente tá gravando. O Irã lançou mais de 300 mísseis e drones contra Israel, em ataque direto e sem precedentes.
alegadamente, esse é o problema, alegadamente em resposta a um bombardeio israelense contra o consulado iraniano em Damasco, na Síria, que matou generais da Guarda Revolucionária. Tá? Então lembrando aqui que o Irã apoiou lá o regime de Bashar al-Assad na Síria, então ele realmente tinha militares, tinha diplomatas, tá? Tinha toda uma estrutura na Síria. Tá? E aí o Irã, ele fala, lancei esses mísseis, lancei esses drones em resposta a Israel. Tá? Esse aí foi o grande ataque que chegou pra mídia. Em seguida teve toda a comoção mundial, Estados Unidos entrando na jogada aí, é tudo. Falou de, tem bomba atômica, é um prato cheio pros Estados Unidos, olha lá o que ele fez no Iraque, né? Até o presente momento não temos provas, né, desse enriquecimento de urânio para a fabricação de bombas, mas enfim, Estados Unidos entrou, lançou mísseis também super tecnológicos que entraram à terra e destruíram as bases, aí tá o americano falando que destruiu tudo, tá o iraniano falando que não destruiu nada, então essa narrativa, mas isso só pra ressaltar isso, não dá pra dizer quem deu o primeiro soco nessa guerra. Só que o conflito ele tá escalando e a gente não sabe onde ele vai parar, né? Ainda mais com a política aí ultranacionalista de ambos os lados, né? Tanto do Israel quanto do E assim, essa questão do enriquecimento de urânio lá pelo Irã, ela é muito polêmica, né? Porque de fato os Estados Unidos já fizeram uma guerra contra o Iraque alegando a presença de armas de destruição em massa. Parece que a gente tá vendo o filme de novo, né? Isso, exatamente. É um prato cheio pros Estados Unidos. Porra, falou de bomba atômica e eles, opa, chamou o tio Sam pra dar democracia na base da porrada. Meio que se torna até um estereótipo, né? Do próprio Estados Unidos. Teve uma notícia recente, de alguns dias atrás aí, logo após o bombardeio lá do suposto laboratório iraniano, se não me engano ele era militar ou era diplomata americano, dando a notícia, o Trump ele dava as palavras dele, mas teve esse cara, eu não me recordo o nome dele agora, um cara de terno assim, todo apertadinho, azul, e ele falando, os Estados Unidos é maravilhoso, que conseguiu com uma eficiência, posso dizer que esse ataque às bases iranianas foi um verdadeiro sucesso, né? E tipo assim, você vê uma certa exaltação de um país que nem era pra estar envolvido nessa porra. Entendeu? O Trump declara cessar fogo do outro lado do mundo, os caras continuam na guerra e ele fala, porra, não estão respeitando o meu cessar fogo. É complicado. Mas é porque, cara, a verdade é que... Não, eu não sou o dono da verdade, mas na minha opinião, ele faz isso porque quem decide o que Israel faz é os Estados Unidos, cara. Israel só ataca se ele tiver apoio, tiver o tapinha nas costas dos Estados Unidos. Você vira a história da pizza lá do Pentágono? Não. Pizza? Pô. Ideia mesmo. É o seguinte, esses ataques... Não sei o que você quer dizer, ideia mesmo. Esses ataques que aconteceram, foi no meio de junho, aí, 13 a 15 de junho, né, que Israel atacou o Irã, tem dois fatores aí que chamam muita atenção. As instalações nucleares, se não me engano, de Fordo, elas são subterrâneas. Isso. E era preciso um bunkbuster, né, que é um míssil que tem capacidade de destruir construções no subsolo. Israel não tem. Ele perfura o solo, né, e explode depois. Quem é que teria esse armamento? Os Estados Unidos. Então, se de fato Israel conseguiu atacar as instalações, eles teriam que ter feito isso com armas cedidas pelos Estados Unidos. E o que tem a ver isso com a pizza? Em momentos históricos em que houve mobilização militar dos Estados Unidos, houve um aumento no número de pedidos de pizza no Pentágono. E isso aconteceu durante o ataque israelense ao Irã, de junho. Então, assim, não é a primeira vez, tipo, já décadas que isso acontece e o pessoal não cria uma cantina lá dentro do Pentágono para não dar mole, né? Para não vazar essa informação. Cara, a informação nem depois... me choca tanto. O que me choca é imaginar que teve alguém que, porra, vou verificar se houve aumento de pizza, ou alguém com a prancheta na porta do Pentágono verificando a quantidade de pizza. Eu não sei a primeira vez que isso aconteceu, mas remete à Guerra do Golfo, saca? Não, eu acho que deve ser alguém lá dentro que sabe como é que as coisas funcionam e jogou essa dica
pra Não é só algum pizza, repórter, tá ligado? Tipo assim, ó, dá uma olhada aí na quantidade de pizza que eles pediram esse É delivery no No geral, sabe? lixão ali, as caixas de pizza no lixão ali. A pizza acaba sendo símbolo, assim, mas delivery no geral. Então, pô, no momento anterior ao ataque, houve esse aumento de pedidos de pizza lá pro Pentágono e um pouco depois também ali na região, né? Então, isso é um sinal de que os Estados Unidos poderiam saber que o ataque iria acontecer e já tá envolvidos na situação entre Irã e Israel desde o início. Inclusive depois, né, quando os ataques dos Estados Unidos aconteceram contra radares, na verdade contra bases, né, nucleares lá do Irã, assim, surpreendeu, mas não surpreendeu tanto, né, cara? Porque há um interesse dos Estados Unidos também em evitar que o Irã possa ter qualquer tipo de armamento poderoso nesse sentido. Uhum. Mas aí o que leva ao que a gente estava falando no início aqui da coisa histórica, né? Irã e Estados Unidos era assim, ó, depois da Segunda Guerra Mundial. Vou te ajudar com um golpe, né? Pra colocar uma outra pessoa no poder e agora tá lançando isso, né? Se a gente vê como a história é doida, né? Mas esse jogo do poder aí é assim, cara. Os caras mudam de lá toda hora, principalmente porque, cara, infelizmente, sempre que tiver um país, principalmente se for teocrático, assim, muçulmano, os Estados Unidos vai tentar bater nesses caras, pô. Entendeu? Esse apoio a Israel não é à toa. Tem dezenas de motivos, mas um deles é esse. É justamente ter um aliado muito forte ali no meio do Oriente Médio, pô. Porra, e vocês viram como é que essa coisa obteve um desfecho com os Estados Unidos avisando, ó, vou atacar, hein? Vou atacar, em tal horário tô lançando os mísseis aí. E aí o Irã também tinha agido do mesmo jeito, né? Falou, não, vou mandar uns mísseis lá pra cima de Israel. E aí o Trump falou, obrigado aí por avisar. Cara, é surreal, né? Um conflito ensaiado, né? Vocês viram os caras, tipo, numa festa, se não me engano era no Líbano, e os mísseis passando por cima, assim, ó? Justamente porque para os países se atacarem, eles têm que passar por cima do espaço aéreo de vários países ali, do Iraque, do Líbano, da Síria. Pois Eu vi esse videozinho, inclusive a cobertura que eles estão é maneiríssima. Se não me engano, o cara tá tocando a música eletrônica, meio deep housezinho, galera com drinkzinho, com guarda-chuvinha, sabe? Aquele... O deck de noite, assim, os mísseis lá, Israel tem o chamado Domo de Ferro, né, ali, que é uma tecnologia que eles têm para interceptar esses mísseis aí, né? Mas alguns falhou em alguns pontos, né? Alguns caíram, né? Ele nunca é 100%, né? Cara, o objetivo é sempre saturar o céu com foguetes, né? De forma que esse Iron Dome... O Iron Dome, rapidinho aqui, só para expor um pouquinho de curiosidade militar para quem quiser aí. A grande tecnologia do Iron Dome não são os mísseis, são os radares. Né? Porque o radar, você manda uma frequência que bate em alguma coisa e volta para você e você identifica que aquela coisa está lá. É assim que a gente sabe que os aviões estão no céu, quando a gente vê lá no radarzinho. Então, quanto menor a coisa, melhor o radar precisa ser. Então, os radares israelenses, eles captam coisas muito pequenas, né? Captam drones, captam foguetes, e aí captam o local em que esse objeto voador está, calcula para onde ele vai e lança um míssil mais rápido ainda para abater ele no céu mesmo. Só que nesse meio tempo você pode ter um monte de falha tecnológica, falha humana, né? Então eles saturam o céu aí com, sei lá, 40 foguetes ao mesmo tempo, por exemplo, como foi o caso do Hamas lá em Israel lá, né, há um tempo atrás. E, cara, não tem jeito. Um ou outro vai acabar passando, vai acabar caindo e a chance de cair em local civil é bem grande, né? Por isso que bem assustador. Foi exatamente isso que o Irã fez, né? Quando ele tentou revidar os ataques, ele testou até onde ia a capacidade aí das defesas de Israel. Mas vocês estão ligados que não é só o Domo de Ferro, né? São 3 sistemas de defesa que Israel tem. O Domo de Ferro, ele é voltado para ataques próximos, basicamente para os ataques vindos da faixa de Gaza. Aí tem as camadas de defesa aérea. Aí tem o tal do Stiling de Davi, que é longo alcance. Que é médio alcance, né? E tem o Arrow, que é de defesa de longo alcance, que é basicamente tudo isso aí que você falou, só que só muda a distância, né? Que ele defende. Assim, o míssil que vem de pertinho é o Domo de Ferro, que vem mais de longe é o Arrow. Então, só resumindo, então, os últimos acontecimentos aí do mês passado, né, de junho.
Houve esse ataque aí, supostamente, né, a instalações nucleares, né, por parte de Israel, né, mas muito provavelmente ali foi um ataque aí coordenado junto com os Estados Unidos, ou pelo menos teve algum apoio deles de alguma forma, tá? E foram mais ou menos 200 aviões aí, mirando mais ou menos 100 alvos. Muitos altos oficiais do exército iraniano morreram, né, nesses ataques. E houve uma retaliação do Irã, né, já utilizando mísseis e drones, tá? Já o número de mortos e feridos já foi bem menor justamente por conta dessas defesas aí. Mas o que é interessante é que os dois países estão cantando vitória. Tá? É a guerra da narrativa, Irã, né? o Irã tá dizendo que foi muito bem sucedido, tá? Que eles mandaram um recado e que Israel vai pensar duas vezes antes de dar o próximo passo, porque a retaliação seria muito pior, né? E nesse momento aqui, a gente está gravando aqui no início de julho, né? A gente está nessa situação em que os dois países estão ali se ameaçando, né? E cantando vitória ao mesmo tempo. E assim, tá quase que uma guerra ensaiada, né? Me ataca aqui, que eu te ataco aí, né? Pô, cara, Eu acho que muito por conta dessas dificuldades aí deles terem um confronto realmente direto, né? E de novo tem a dimensão humana desses conflitos, né? As guerras do século XX, século XXI, elas matam muito mais civis do que soldados. Quando cai lá um míssil israelense numa região de habitações, né, de casas, e morrem civis. A mesma coisa quando cai um míssil iraniano lá no hospital de Israel, a gente tem civis morrendo. Gente que teoricamente não é soldado, que não teria nada a ver com esse conflito, que tá lá às vezes só tentando seguir a vida, acaba perdendo as suas posses, perdendo a vida, familiares, é, nesse tipo de situação. Então, assim, não é só míssil que está sendo gasto, né? Não é só dinheiro que está sendo gasto, são vidas humanas que estão sendo perdidas, né? Vidas que têm o mesmo valor, independente de serem árabes, serem muçulmanas, palestinas, cristãs, judaicas. É gente, né, cara? Vidas humanas que estão se perdendo aí nesse conflito. Cara ouvinte, coloca aqui nos comentários do YouTube qual o desfecho que você deseja para essa guerra, né? Como você espera que isso acabe e quando acabe, né? Deixa aí nos comentários e manda pra gente também lá no Instagram, @resenhaépica. Se você estiver ouvindo nosso episódio pelo Spotify, não esquece de seguir e dar as 5 estrelas que o Felipe Sampaio já mandou. Se não deu as 5 estrelas até agora, está em débito com o Resenha Épica. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu! Fazendo um pouquinho menos de 20 graus no Rio de Janeiro, então estamos todos com frio. O gato está tremendo ali atrás, todo enroladinho igual um tatu.